A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E para esse trimestre, nós estaremos estudando o livro dos Salmos. E eu quero deixar como abertura, algo introdutório, um panorama de todos os 150 salmos que nós temos na Bíblia. E nessa introdução vou deixar algumas assuntos importantes que nós devemos e iremos utilizar com esse trimestre, falando sobre os Salmos. Mas antes de dar o panorama, uma introdução dos Salmos, eu quero ler Salmos de número 98, dos versos 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Outras traduções diz: regozijai-vos e cantai louvores. E o verso de número 5 que diz: louvai ao Senhor com a harpa e a voz de cantor. O livro dos Salmos faz parte dos livros poéticos. Bom, os livros poéticos estão entre os livros da Bíblia, porque é a linguagem do coração de Deus com uma mensagem direta para o coração do seu povo. Quero deixar aqui para os irmãos que nós não iremos falar sobre os livros poéticos, mas os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Portanto, nesse trimestre, iremos estudar sobre um dos livros poéticos, que no caso, iremos estudar sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi e continua sendo insubstituível como guia devocional de oração e o inário do povo de Deus. Então, amados, nós iremos abordar alguns pontos que faz parte do panorama, do pano de fundo deste tão importante ou desses tão importantes cânticos ao Senhor. Os títulos dos Salmos, e a nossa revista vai falando, que nós temos vários nomes, tanto do hebraico, como do latim, como do grego, que se refere ao livro dos Salmos. Por exemplo, o latim traz uma palavra chamada mismor, que do latim quer dizer música, louvores. Nós temos a Septuaginta, que traz psalmos, um P mudo, mais a palavra salmos. Aí nós temos uma terminologia grega, essa é uma linguagem grega, que quer dizer um cântico entoado com o acompanhamento de um instrumento de cordas. Nós temos a Vulgata, que é do latim, que traz a palavra psalterium, que quer dizer instrumentos, ou seja, instrumentos que ele fala aqui, que está ligado aos instrumentos do passado. Ele traz a harpa,
que como um dos instrumentos de canto. Ele vai falando de outros instrumentos de cordas também. Nós temos aqui, que aí é o que a lição vai trazendo, que é o Terrilim. Terrilim é uma palavra do hebraico que quer dizer livro de louvores ou louvores. Então, você vai observar que na primeira lição ele vai trazer essa palavra do hebraico Terrilim, que quer dizer livro de louvores ou livro dos louvores. Então, isso é muito importante para que a gente possa entender. Partindo daí, nós temos os seus diversos escritores. Quem escreveu os Salmos? Então, é aqui que nós vamos estar observando um pouco. Eu vou dividir rapidamente para os irmãos. Nós temos Davi, que segundo alguns estudiosos, ou a maioria de todos os estudiosos e teólogos, tem deixado da seguinte forma dividido os seus escritores. Por exemplo, Davi compôs 73 salmos, Salomão 2, Moisés 1, os filhos de Corá 10, Emã ou Hermã 1, Etã 1, Asaf 12. E entre outros que eles não têm a certeza de quem escreveu, mas aí restaram 50 salmos conhecidos como os salmos anônimos, onde nós não temos a plena certeza e convicção de quem escreveu esses outros 50 salmos. Esses salmos, por sua vez, ele tem a divisão conhecido como dividido em 5 livros. O primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro e o quinto livro. O primeiro livro é composto pelos salmos de 1 a 41. O segundo livro é composto pelos salmos 42 a 72. Livro 3 é composto dos salmos 73 a 89. Livro 4 é composto pelos salmos 90 ao 106. E, por fim, o livro de número 5, que é composto pelos salmos 107 aos salmos de número 150. São a divisão do livro em 5, ou seja, os salmos do 1 ao salmo 150, nós dividimos, e como toda a história da Bíblia vai dividindo em 5 livros, né? E isso é muito interessante para nós. Nós também ficamos curiosos com relação à descoberta dos salmos, como que os salmos foi descoberto, como que foram entoados, como que foram cantados, em que situação, em que época. Isso é muito importante para nós. Por exemplo, observe que em toda a Bíblia, isso é muito interessante, observe que em toda a Bíblia temos sempre Deus falando com o homem. Nos Salmos, é o homem que tem a necessidade de falar com Deus. O homem apresenta a Deus as suas angústias, sua esperança, seus erros, seus pecados e o seu louvor como gratidão ao Senhor. Os salmos, meus irmãos, têm sido de uma importância fundamental para todos nós como palavra inspirada por Deus. E tem ensinado em muitas áreas como liturgia, devoção pessoal, aconselhamento pastoral, na parte da homilética e também numa parte sistematizada dos assuntos, que é a tão conhecida teologia sistemática. É composto por diversos assuntos tratados em um mesmo livro. Então isso é muito interessante também nós guardarmos. Os salmos, amados, eles revelam para nós um quadro de quem é Deus, quem é o homem, o que é o pecado, o que é o perdão e como será o fim de toda essa história. E as misericórdias do Senhor por todos aqueles que ele tem olhado com favor, com misericórdia e com sua bondade.
Alguns dos salmos foram escritos na época em que o povo estava peregrinando pelo deserto. Temos, pelo menos, 3 divisões na composição dos salmos, como por exemplo, salmos de louvor, salmos de peregrinação ou ascensão ou romagem e salmos de lamento ou de angústia. O salmo de louvor é o que trata a lição de número 1, é o Terrilim, é uma canção de louvor e adoração a Deus pela sua majestade, como por exemplo Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96. O louvor a Deus, que é o Todar, uma palavra hebraica que quer dizer um louvor de agradecimento por uma salvação pessoal ou coletiva de todo o povo, de toda uma geração, de toda uma tribo, de toda uma nação. É isso que é chamado essa primeira divisão, os salmos de louvor. Repito, a palavra hebraica é o Terrilim para essa questão. Nós temos os salmos de peregrinação ou ascensão, ou salmos de romagem, como tem algumas bíblias, como por exemplo, Salmo 120, Salmo 134 ao Salmo de número 138, 138. Eram os salmos que cantavam subindo ou voltando para Jerusalém após o cativeiro babilônico. Ascensão ou romagem ou peregrinação eram esses salmos onde eles vinham louvando ao Senhor e compondo esses salmos como gratidão do seu retorno para a sua pátria após 70 anos de cativeiro na Babilônia, predito já por Jeremias. Observe, eu achei interessante que a ascensão é a subida deles para Jerusalém. Quando você se trata de Jerusalém, espiritualmente falando, você nunca diz descer para Jerusalém, independente da posição geográfica que você esteja. Biblicamente, nós sempre usamos o termo subindo para Jerusalém, subindo, independente da posição que você está. Por quê? Porque ele faz alusão a Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial está subindo, está no alto, está nos céus, cidade santa, onde Deus preparou, é reservada para os salvos. Então sempre subindo para Jerusalém. E nós temos também, por fim, aqui, os salmos de lamento ou de angústia. São os que estão sempre em busca de justiça, refúgio e proteção. Salmos onde você vê diversas vezes Davi pedindo a Deus refúgio, pedindo a Deus da justiça de Deus sobre os seus opositores e pedindo a Deus uma proteção, amparo, sustento, seguro. E isso é os salmos de lamento ou de angústia. Portanto, nós temos essas 3 divisões super importantes no livro dos Salmos. E para finalizar esse ponto aqui, que tem tantos outros pontos, mas aí fica muito longo o áudio, eu quero finalizar com os irmãos alguns objetivos, né? Por que foram escritos os salmos? Qual a importância que tem os salmos? Simplesmente um cântico serve para hoje, não serve para hoje, serviu só para Israel, não. Então, tem um objetivo, tem um porquê. E isso serve para todas as épocas, para todos os cristãos, em todos os tempos, até que o Senhor volte para arrebatar a sua igreja. Por exemplo, eu coloco um dos pontos importantíssimos do objetivo principal dos salmos é a expressão, ou seja, expressar a Deus louvor, oração. Os salmos está composto desses objetivos: louvor a Deus, oração, gratidão, confissão de toda a situação e experiência humana. Todo homem aqui nos Salmos, ele expressa para Deus louvor, oração, gratidão, confissão de toda a sua situação
em todos os momentos, em todas as épocas da sua experiência aqui na terra. Os salmos também são messiânicos, e aí eu termino com isso, glorificando ao Senhor Jesus nos salmos. Os salmos honram, dignificam o Senhor Jesus, a sua vinda, assim como a sua ida e o seu retorno. Então, nos salmos, nós temos alguns salmos que falam da pessoa do Messias, nós temos salmos que falam da obra do Messias, nós temos salmos que falam do caráter do Messias e nós temos salmos, por fim, que falam da função do Messias. Este panorama, esta base, este pano de fundo básico, rápido, breve, resumem de forma sintética, de forma simplificada, o livro dos Salmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um trimestre abençoado dentro desse livro dos Salmos. Que venham este salmo falar conosco, nos ensinar, nos orientar e falar das suas grandezas, da sua proteção, do seu refúgio, do seu amparo, dos pecados tratados lá dentro, das confissões de pecados, da forma em que Deus tratou o seu povo para recuperá-los, para sempre estar trabalhando na natureza humana, para que nessa natureza humana caída, Deus tenha sempre um resgate fundamental, especial pela sua graça. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma lição abençoada para esse trimestre, a primeira lição desse trimestre, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus.